Olá! Em continuidade aos nossos vídeos sobre prevenção de recaída, vim falar um pouquinho para vocês sobre uma prática de prevenção de recaída que é a autoterapia. Vocês conhecem a autoterapia? Já praticaram com os seus pacientes ou até como autoprática? Se sim e se não, deixa um comentário aqui para a gente poder trocar informações sobre essa prática. Vamos lá, a autoterapia, ela é uma proposta de estratégia para uma prevenção de recaída e manutenção do processo terapêutico. Ela fornece uma estrutura para o paciente ou até para o próprio terapeuta, pensando na autoprática, em poder organizar as informações e aproveitar aquele tempo de reflexão, mas de uma forma organizada. Então, esse processo convida o paciente a um nível de reflexão, para que ele possa compreender como está o humor dele, quais são os desafios para a próxima semana, quais foram os pontos positivos daquela semana, daquele quinzena, daquele mês, né? O que ele colocou em prática durante esse tempo da terapia, o que deu resultado, né? Pensando nos desafios que ele vai ter até a próxima sessão de autoterapia ou sessão de terapia, como é que ele poderia se preparar para esses desafios? Ele tem algum desafio que esteja acontecendo naquele momento? O que ele poderia utilizar para melhorar o seu humor, para poder resolver esse desafio, para poder auxiliar ele numa tomada de decisão? Então, essa estrutura é proposta principalmente pela Judy Beck, na segunda e na terceira edição. Existem algumas diferenças entre a segunda e a terceira edição. Eu particularmente gostei mais da proposta dela agora na terceira edição. E quando ela fornece essa estrutura, ela dá uma sugestão e não uma imposição. É como se o paciente estivesse utilizando a nossa estrutura de sessão com ele, uma estrutura só para ele, né? E como é que a gente pode utilizar isso na prática? Então, eu vou contar para vocês um pouquinho da minha experiência. Eu uso essa estratégia desde 2014 com os meus pacientes, em processo de término de um processo terapêutico e em processo de final de ano, que a gente acaba tendo um espaço maior entre uma sessão e outra, nas minhas férias, nas férias do paciente ou em licença médica, principalmente do terapeuta. Então, eu flexibilizo essa estrutura sugerida pela Judy Beck nas preferências do paciente. Então, eu convido o paciente a organizar essa estrutura de autoterapia comigo, né? Se eu já conheço das preferências do paciente e acho que ele vai se beneficiar muito dessa estrutura proposta pela autora, eu mostro para ele e digo para ele o que você acha da gente usar essa estrutura para que você possa refletir, mas semigo, eu brinco com ele, semigo, só com vocês, para que você possa refletir sobre as suas questões. Se não, eu convido o paciente a fazer essa estrutura comigo. Eu quero te propor uma coisa, eu quero que você experimente algo. E faço essa proposta e a gente monta juntos esse roteiro, essa estrutura. Isso eu faço com crianças, com adolescentes e com adultos. Com crianças e adolescentes, a flexibilização e a adaptação vai ser muito maior, mas mesmo assim ela acontece de forma muito bacana. Com crianças menores, talvez a gente não tenha uma estrutura tão rígida, né? E a gente vai precisar da ajuda dos pais ou cuidadores, mas é muito possível se fazer isso. E realmente a maioria dos pacientes acaba aderindo. Quando você fecha essa estrutura com ele, é muito convidativo que o seu plano de recaída já esteja pronto. Plano de recaída pronto, vocês fizeram a estrutura da autossessão e agora ele vai colocar a autossessão em prática, antes de vocês passarem a sessão para qualquer finalidade que seja. Ele vai experimentar, ele vai ver se aquilo que nós montamos como estrutura serve para ele, está adaptado, tem que fazer algum refinamento, não. Ele gostou, não gostou, a gente vai experimentar. Então, é muito importante que você prepare isso antes desse término, desse espaçamento. Ele vai testar, vai trazer na próxima sessão e vocês vão combinar como é que ele vai fazer isso ao longo do tempo. Então, que dia da semana ele vai fazer,
que horário ele vai fazer e qual é o intervalo entre uma sessão de autoterapia ou outra. Não existe uma regra de frequência, mas o legal é que no espaçamento quinzenal ele faça uma sessão com você e uma sessão de autoterapia. Num processo mensal, é legal que ele faça uma sessão de autoterapia com ele e uma sessão com você. Quando for espaçando mais, é legal que ele faça uma com você e duas de autoterapia. E isso vai de acordo com a evolução do paciente, né? Com a organização que vocês fazem, com os pensamentos que o paciente tem sobre esse processo, tá? De forma muito objetiva, uma adaptação que a gente pode fazer para adultos, crianças ou adolescentes é utilizar filmes, é utilizar livros. Então, se o paciente ele reflete a partir de um filme, a partir de uma série, a partir de uma música, a partir da leitura de um capítulo de livro, não tem problema. Combinem dele ler o capítulo e vocês podem combinar de ele poder refletir sobre alguma coisa, né? Quais foram os pontos positivos daquela leitura, como que aquela leitura pode ajudá-lo, né? O que daquela leitura ele colocaria em prática no dia a dia dele até a próxima sessão. Então, é muito legal que vocês façam essa adaptação até para o paciente se sentir engajado e motivado a experimentar a autoterapia, ok? Contem pra gente se vocês, se foi útil esse vídeo e qualquer coisa estamos aqui, tá bom? Um abraço para vocês.